Fala galera, direto na Bíblia. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a carta de 1 Pedro. Fala galera, Nanda aqui, né? Só na voz para vocês olharem direto para a Bíblia, né? Pra gente olhar direto para a Bíblia. A gente vai falar exatamente hoje sobre a primeira carta de Pedro, né? E essa primeira carta de Pedro, ela tá ali, ó, a gente vê aqui no início que dá disparo do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, aos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Então, é uma carta destinada a esses irmãos. E a gente entende o que? Essa primeira carta de Pedro é por conta de uma perseguição externa. O que seria a perseguição externa? A perseguição de Roma aos cristãos, né, que foram afligidos e etc e tal. E essa carta é um incentivo, né? Pedro está incentivando que esses irmãos eles tenham uma viva esperança, né? Se a gente for lendo aqui, ó, principalmente essa primeira parte, ó. Bendito seja o Pai, Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e nem ficar manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para você, e que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Então, nós precisamos ter uma viva esperança. E o que é algo vivo? Algo vivo é uma coisa que interage, né? Eu posso pegar isso aqui, né, que é um suporte. Isso aqui não é algo vivo. Por quê? Porque ela não pode interagir comigo, né? Ele fica aqui e não interage comigo. Mas ali eu tenho meu cachorro. Ele é algo vivo, né? Ele interage comigo. Ele pode me morder, arrancar meu braço, alguma coisa assim, né? Mas isso aqui não pode. Então, vivo é algo que interage. Esperança é o que? É uma espera. Esperando por algo, por uma coisa boa, né? Uma esperança, espera pela herança, algo do tipo, né? Então a nossa espera por algo deve ser viva, então ela deve interagir. E no livro de Pedro, a gente vai ver tudo isso, né? Primeiramente, a nossa viva esperança tem que nos levar a uma vida santa, né? Uma vida onde a gente abandona os nossos pecados. A gente vai ver, principalmente aqui no capítulo 1, versículo 13 ao 25, né? Tem que nos levar a uma vida de santidade. O quê? Ser santo porque Deus é santo, né? Porque o Senhor é santo. Então, essa é a primeira coisa que a viva esperança nos leva. E depois de nós compreendermos essa santidade, a viva esperança nos leva a entender que nós fazemos parte de um reino, de uma construção, e que há muita importância na nossa missão, né? Porque o 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só o tamanho do poder disso e o tamanho do entendimento que a nossa viva esperança nos leva a isso. Primeiro nos leva a uma vida de santidade, depois nos faz entender que nós fazemos parte de um povo que proclama a Deus, que fala sobre Deus, né? E cai em outros âmbitos também, né? Aí depois ele fala sobre isso e depois nós temos que entender uma coisa. Nós devemos ser um exemplo, né? A nossa viva esperança nos leva a viver de uma maneira exemplar, para que ninguém tenha o que falar da gente e principalmente as autoridades, né? A gente não tem nenhuma dívida com as autoridades, não temos nenhum problema com as autoridades. Porque por mais que haja o sofrimento, por mais que esses irmãos estejam sofrendo, eles não estavam sofrendo porque eles fizeram algo de errado. Não, eles estavam sofrendo porque eles estavam servindo ao Deus vivo. Isso não é erro, né? Então eles tinham que, aqui ó, porque assim a vontade de Deus é que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então a viva esperança nos faz fazer o quê? O bem, a prática do bem, né? E aí tem outro âmbito muito importante que é a questão de ser servo, né? E a gente pode aplicar isso no trabalho. No seu trabalho, no que você faz, você também precisa ter uma viva esperança, né? Você tem que viver de maneira exemplar, né? Não fazendo nada de mal, né? Mas entendendo que você ali também está dando o exemplo de cristão. Então, essa esperança o quê? Você vai viver algo que realmente você constantemente lembre de Deus e do que Ele prometeu para você, né? E aí, depois disso a gente tem a questão principalmente conjugal no casamento,
até mesmo na família, a gente pode pôr, né, que essa viva esperança nos faz o quê? Faz com que tanto a mulher como o homem entendam o papel deles e pratiquem ele de acordo com o que a palavra diz, porque a palavra está instruindo e a palavra diz que esse é o melhor caminho. Então, se você tem uma viva esperança nisso, aqui você tem que ter uma viva esperança em tudo aquilo que a palavra coloca. Então, a família é importante, ter a viva esperança. Porque aí você tem a viva esperança no trabalho, é uma coisa, e em casa é outra coisa. Não faz sentido, né? E o amor fraternal que, ao meu ponto de ver, tem a ver com a igreja, com os irmãos. Então nós temos que demonstrar a viva esperança uns para os outros, né? E nisso nós vamos sofrer porque vamos sofrer como cristãos. Não merecemos, né? No sentido que nós não fizemos nenhum mal, né? Para isso, mas é melhor do que sofrer porque você realmente mereça, né? E isso é uma vida que é a vontade de Deus, né? É isso que Deus espera de nós. E a ideia é que a graça, o sofrimento faz parte da graça, né? Muitas vezes a gente só quer o bônus, mas a gente não quer o ônus das coisas. Mas não. Se nós queremos o mesmo resultado que Cristo teve, que é a ressurreição e a vida eterna, nós temos que passar pelo mesmo sofrimento ao qual Cristo passou. Nós vamos passar, porque nós carregamos esse nome. Então, recapitulando, precisamos ter uma viva esperança. E essa viva esperança deve se manifestar na nossa vida, primeiramente, uma vida de santidade, no nosso modo de ver, na nossa responsabilidade de Cristo, na nossa sociedade, nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, nas nossas autoridades, nossos governos, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja. Então tudo isso faz parte. Então, isso é a viva esperança. É isso que Pedro está falando aqui em 1 Pedro capítulo em 1 Pedro, sobre a viva esperança e como a viva esperança é tão poderosa ao ponto de fazer que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos progredir em fazer o que é certo, porque não há nada de errado em servir a Deus. É isso, espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha em relação ao livro de 1 Pedro, pode comentar aí. Se faz sentido, também comenta aí, né? E eu também, provavelmente a gente vai trazer cursos estudando versículos assim, mais profundos até, né? Entrando em cada capítulo, lendo certinho. E a gente vai trazer para vocês mais pra frente aí, certo? Por enquanto é só passar por cima, mas já ter um grande entendimento sobre esse livro de Pedro, tá bom? Valeu, deixa seu like, comenta aí qual outro livro que você gostaria que eu fizesse trouxesse o contexto teológico. Valeu, falou, fica com Deus.